Sou Thelma Wade, tenho 26 anos. E na semana passada, meu mundo virou de cabeça para baixo durante um jantar em família. A vida toda, fui a invisível aquela que meus pais mal notavam ao lado da minha irmã, a influencer deslumbrante que nunca errava. Eles sempre a elogiavam, enchiam-na de presentes e atenção, enquanto eu, apenas existia. Mas naquela noite, eles foram longe demais. Era sábado, e estávamos todos reunidos ao redor da mesa de jantar. O clima tenso de sempre pairava no ar. Minha mãe sorriu com aquela voz doce demais e disse: "Querida, sua irmã precisa do seu quarto para o estúdio das transmissões ao vivo. Está na hora de ceder." Fiquei paralisada, com o garfo na mão, meu refúgio de infância, meu único espaço seguro, sendo arrancado de mim. Antes que eu pudesse responder, meu pai bateu a mão na mesa. Seu rosto ficou vermelho. "Concorde ou saia desta casa." Ele gritou. O silêncio tomou conta do ambiente. Minha irmã sorriu de canto, já se sentindo vitoriosa. Meu irmão mais novo, Ronald, desviou o olhar, desconfortável. Eu poderia ter discutido, poderia ter gritado, jogado na cara deles todas as vezes que fui ignorada, todos os momentos em que me escolheram por último. Mas, em vez disso, sorri. Um sorriso lento e calculado, que fez minha mãe franzir o senho e meu pai cerrar o maxilar. Eles não faziam ideia do que viria a seguir. Achavam que poderiam me empurrar para o canto como sempre. Mas eu tinha algo guardado, algo que viraria o jogo e era só questão de tempo até eles descobrirem. E você, o que faria nessa situação? Ficaria em silêncio, enfrentaria, ou sorriria como eu? Comente abaixo, quero saber qual caminho você escolheria. Crescendo em Richmond, eu sempre vivia à sombra da minha irmã. Nossa família morava em uma casa de 2 andares, em um bairro de classe média, o tipo de lugar onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Minha irmã, Thea, era a estrela do show. Adorava atenção, vivia tirando fotos, ensaiando sorrisos no espelho e sonhando com a fama. Meu pai, gerente de loja, fazia de tudo para agradá-la. E minha mãe, funcionária de banco, atendia a cada capricho dela, garantindo que nada lhe faltasse. Vestidos novos para os concursos de talento, aulas de dança, até um holofote para as apresentações no quarto. Eles batiam palmas, os olhos brilhando, como se ela já estivesse num palco em Hollywood. Enquanto isso, meu irmão caçula Ronald era o bebê da casa, sempre cercado de brinquedos novos, carrinhos de controle remoto, bonecos, o que quisesse. Mamãe o pegava no colo, toda derretida, e papai ainda lhe dava biscoitos antes do jantar. Ronald nunca fazia nada errado, cada risada dele era tratada como uma joia. Nas festas de família, eles o exibiam com orgulho, enquanto eu ficava quieta, quase invisível. Eu era diferente. Gostava de livros grossos, de matemática, economia, de qualquer coisa com números que fizessem sentido. Eu passava horas no meu quarto, rabiscando equações ou lendo sobre investimentos, sonhando com um mundo onde eu pudesse deixar minha própria marca. Mas, para minha mãe e meu pai, minhas paixões eram inúteis. "Por que você não pode ser mais como sua irmã?" Mamãe suspirava, olhando para a pilha de faixas e troféus de concursos da Tona. Meu pai era mais direto. "Esses livros não vão te levar a lugar nenhum." Meu quarto, com suas prateleiras cheias de livros surrados e uma pequena mesa onde eu escondia meus sonhos, era meu santuário. O único lugar onde eu podia ser eu mesma, sem o peso do julgamento deles. Mas nem isso era sagrado. Quando eu tinha 13 anos, comecei a trabalhar nos fins de semana em um mercadinho local, empacotando compras por alguns trocados por hora. Guardei cada centavo, escondendo o dinheiro em uma caixinha de lata debaixo da cama. Meu plano era comprar um computador para aprender mais sobre finanças. Aos 15 anos, já tinha quase $500 cada centavo ganho com o meu esforço. Um dia, Tona chegou em casa empolgada com um concurso de talentos que exigia um vídeo de inscrição especial. A taxa era alta e ela precisava de uma câmera nova para se destacar. Sem me dizer uma palavra, mamãe e papai invadiram minha caixinha de economias. Levaram cada dólar que eu tinha guardado para comprar uma filmadora novinha, com tripé e tudo. "É para o futuro da sua irmã", disse papai, sem nem me olhar. Tona sorria, radiante, filmando-se girando pela sala enquanto eu ficava ali parada, com o peito apertado e meus sonhos despedaçados. Não chorei. Não gritei.
Apenas voltei para o meu quarto, fechei a porta e abri outro livro. Aquele momento acendeu um fogo dentro de mim. Eu não ia mais implorar pela aprovação deles, nem competir pela atenção que nunca me dariam. Eu provaria meu valor do meu jeito, no meu tempo. Cada vez que elogiavam a nova performance da Tona ou davam mais um brinquedo ao Ronald, eu me afundava ainda mais nos estudos. A matemática virou meu refúgio, os números, minha forma de rebeldia. Tirei as melhores notas, ficava até tarde na biblioteca e aprendi coisas que nem meus professores sabiam ensinar. Meu quarto virou minha fortaleza, onde eu construía planos para superar todas as expectativas. Tona continuava buscando os holofotes. Arrastava mamãe e papai para cada show de talentos, cada peça da escola, absorvendo os aplausos. Ronald, ainda pequeno, sempre a tiracolo, os bolsos cheios de doces que compravam para mantê-lo quieto e feliz. Eu observava de longe, com um livro nas mãos, ignorada. Uma vez, num churrasco de família, uma vizinha me perguntou o que eu queria ser quando crescesse. Antes que eu pudesse responder, mamãe riu. Ah, ela só gosta desses números chatos. Tona riu também, balançando o cabelo, enquanto papai mudava o assunto para a última audição dela. Mordi o lábio e me afastei, prometendo a mim mesma que um dia eles viriam. Meu quarto guardava meus segredos, cadernos cheios de ideias de investimento, livros da biblioteca sobre finanças, e uma determinação silenciosa que só crescia cada vez que me ignoravam. Eu não era deslumbrante como Tona, nem mimada como Ronald. Mas eu tinha algo que eles não tinham: foco. Eu sabia que encontraria um jeito de sair da sombra deles, não fugindo de casa, mas construindo algo que eles não pudessem ignorar. E eu faria isso bem ali, em Richmond, no quarto que eles achavam que não valia nada. Depois do ensino médio, comecei a construir meu sonho ali mesmo. Enquanto Tona corria atrás dos holofotes, eu mergulhei em algo que eles jamais entenderiam: os números. Sempre amei a forma como eles se encaixavam, como contavam histórias que ninguém mais percebia. Então, mergulhei de cabeça, determinada a traçar meu próprio caminho sem sair da casa onde cresci. Passei noites em claro no meu quarto, estudando livros de finanças da biblioteca e fazendo cursos gratuitos online sobre investimentos. Minha mesa virou um campo de batalha, coberta de anotações sobre ações, orçamento e gestão de patrimônio. Eu não estava apenas estudando, eu estava obcecada. Quando minha mãe passava e me via rabiscando equações, revirava os olhos. Ainda brincando com esses números, dizia, com aquela voz carregada de pena. Meu pai era pior, resmungava que eu nunca chegaria a lugar nenhum com a cabeça enfiada nos livros. Para eles, o futuro estava nas audições da Tona ou no carisma do Ronald. Eu só estava perdendo tempo. Mas eu sabia que não estava. Me inscrevi em todas as bolsas de estudo possíveis, virando noites para aperfeiçoar cada redação. E meu esforço valeu a pena, ganhei uma bolsa integral em uma faculdade local de Richmond. Estudei finanças, tirando as melhores notas, enquanto trabalhava nos fins de semana em uma pequena firma financeira no centro da cidade. O trabalho não era glamouroso arquivar papéis, calcular planilhas para clientes, mas ali eu aprendi como as pessoas realmente lidam com dinheiro. Ouvi seus sonhos, seus medos, e aprendi a transformar números em soluções reais. No segundo ano da faculdade, comecei a dar conselhos informais aos colegas de trabalho, ajudando-os a fazer orçamentos e investir pequenas quantias. Eles me agradeciam, surpresos com os resultados, enquanto minha família nem desconfiava de nada. Depois de me formar, eu não parei. Percebi que havia uma lacuna em Richmond: as pessoas precisavam de orientação financeira pessoal, não apenas de bancos e empresas. Então, abri meu próprio negócio de consultoria, direto do meu quarto de infância. Montei um site usando um laptop de segunda mão, aplicando tudo o que tinha aprendido para deixá-lo profissional. Meus primeiros clientes foram vizinhos, pequenos empresários e aposentados que queriam fazer o dinheiro render. Eu os encontrava em cafeterias, explicava planos de investimento passo a passo, de um jeito simples. Logo, a notícia se espalhou e em pouco tempo eu tinha uma clientela estável, de professores a lojistas, todos confiando em mim para cuidar de suas economias. Em 3 anos, meu negócio já gerava milhões em receita. Eu havia criado uma marca sólida, sinônimo de confiança e resultados, ajudando centenas de pessoas a construir riqueza. Mas ninguém imaginaria isso me olhando.
Eu ainda usava as mesmas roupas simples, dirigia um carro usado e continuava morando na casa dos meus pais, naquele mesmo quarto, com a mesma mesa e as prateleiras cheias de livros. Eu não precisava ostentar meu sucesso. Eu sabia exatamente o que tinha construído. Minha conta bancária crescia, mas eu guardava cada centavo planejando algo muito maior, algo que minha família jamais seria capaz de imaginar. Eles nunca perguntavam sobre o meu trabalho. Para eles, eu ainda era filha quieta, aquela que nunca iria muito longe. Nos jantares de família, Tânia falava sem parar sobre suas novas transmissões, sobre como seus seguidores já passavam dos milhares. Meu pai assentia, orgulhoso, enquanto minha mãe se derretia com as travessuras do Ronald no colégio, chamando-o de nosso pequeno astro. Se eu tentava mencionar meu trabalho, eles mudavam de assunto ou me lançavam aquele olhar que dizia tudo, vergonha disfarçada de paciência. Ainda tá fazendo aquelas coisinhas de número? Meu pai perguntou uma vez, mal escondendo o riso. Eu apenas assenti, guardando minhas vitórias para mim mesma. Houve momentos em que eu duvidei de mim. Numa noite, depois que Thea se gabou de um novo contrato de marca e minha mãe aplaudiu como se ela tivesse ganhado um Oscar, eu me senti pequena. Sentei no meu quarto, olhando para os arquivos dos meus clientes e me perguntando se algum dia eu seria vista de verdade. Foi então que Phyllis Coleman, minha amiga da faculdade, apareceu. Nos conhecemos numa aula de economia, unidas pelo amor aos números. Ela veio me visitar, percebeu o peso nos meus ombros e disse: "Você está fazendo algo real, Thelma. Eles não entendem, mas você está mudando vidas." As palavras dela me trouxeram de volta, lembraram-me porque eu havia começado. Foi a única vez que precisei desse tipo de apoio, e Phyllis estava lá, sem fazer perguntas. Continuei. Assinei contratos maiores, com médicos locais, pequenas startups de tecnologia, e tudo isso sem chamar atenção. Meus pais achavam que eu mal me virava, talvez presa num emprego de escritório sem futuro. Eles não sabiam que eu já tinha quitado meus empréstimos estudantis, acumulado uma boa fortuna e já planejava meu próximo passo. Meu quarto com seu assoalho que rangia e o papel de parede desbotado era o meu quartel-general, a prova viva de que eu não precisava da aprovação deles para ter sucesso. Eu estava pronta para o que viesse, mesmo que eles não estivessem. No sábado passado, sentei-me à mesa do jantar em família, sem imaginar que tudo estava prestes a mudar. O ar estava carregado com a mesma conversa de sempre, o som dos pratos se misturando ao das risadas forçadas. Minha mãe, como sempre, comandava o encontro com aquele olhar calculado, o mesmo que ela usava antes de lançar uma bomba. Meu pai estava na cabeceira, postura rígida, pronto para apoiá-la. Thea rolava o dedo no celular, provavelmente conferindo o número de seguidores. Ronald brincava com a comida, sem um sorriso leve de costume. Respirei fundo, torcendo para que, por uma vez, pudéssemos comer sem drama. Mas eu estava errada. No meio da refeição, minha mãe pousou o garfo e sorriu, aquele tipo de sorriso que não chega aos olhos. "Querida", disse, me encarando. "Nós conversamos, e sua irmã precisa do seu quarto para o estúdio das transmissões ao vivo. Está na hora de deixar ele ir." Meu estômago afundou. Meu quarto não era apenas um cômodo, era o meu refúgio, o lugar onde eu sonhei, estudei e construí o meu negócio. As paredes guardavam meus desenhos de infância. As prateleiras, carregadas de livros que me moldaram. E minha mesa era o lugar onde eu havia criado uma empresa milionária. Entregar aquele espaço para as lives da TA era como apagar tudo que eu era. Abri a boca para protestar, mas antes que conseguisse dizer uma palavra, o punho do meu pai bateu com força na mesa, fazendo os copos tremerem. "Isso não está em debate", ele rugiu. "Ou você entrega o quarto, ou está fora desta família. Não há lugar para você aqui." A voz dele ecoou pela sala seca, cortante, como o golpe de um martelo de juiz. O ambiente congelou. O garfo de Ronald parou no ar, e seus olhos iam de um rosto a outro, confusos. Tônia se recostou na cadeira, um sorriso presunçoso se espalhando no rosto, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. "Ah, qual é?", disse ela, com o tom carregado de deboche. "Seu trabalho chato com números nem precisa de um quarto inteiro. Vai me dizer que precisa de espaço para empilhar papel? Não é como se você estivesse ganhando dinheiro de verdade." As palavras dela doeram, mas não eram novidade.
Tânia sempre tratou meu trabalho como uma piada, algo pequeno perto da carreira dela de a estrela da internet. Ela se gabava de parcerias com marcas, dos milhares de seguidores, enquanto mamãe e papai a olhavam como se ela fosse uma super celebridade. Já o meu trabalho, ajudar pessoas a construir riqueza, transformar sonhos em planos reais, era invisível para eles. Eles não sabiam que eu tinha criado uma empresa avaliada em milhões e eu nunca contei. Não precisava do aplauso deles. Mas perder o meu quarto, o meu porto seguro, por causa do ego da Tona, era um limite que eu não podia aceitar. Olhei ao redor da mesa. Os rostos deles eram uma mistura de expectativa e indiferença. O sorriso da mamãe era tenso, como quem espera obediência. O olhar do papai, duro, me desafiava a contrariá-lo. A Tona me encarava com aquele ar vitorioso, o celular agora virado para baixo, saboreando cada segundo da cena. Mas Ronald, ele era diferente. Mexeu-se na cadeira, cerrando o maxilar, como se quisesse dizer algo, mas as palavras não saíam. Não se juntou àquela humilhação, mas também não me defendeu. Apenas ficou ali, preso no meio da tensão. Eu poderia ter revidado. Poderia ter listado cada sacrifício, cada centavo que ganhei, cada cliente que ajudei. Poderia ter dito que meu emprego entediante já tinha superado a fama passageira da TA 100 vezes. Mas não fiz isso. Apenas me recostei na cadeira, dei um gole lento na água e sorri. Um sorriso calmo e calculado, que fez a testa da mamãe franzir e os olhos do papai se estreitarem. O sorriso de Tônia vacilou por um instante, como se tivesse percebido que algo estava errado. Ronald me observava, o rosto inescrutável. Eles esperavam que eu desabasse, que eu implorasse como antes. Mas eu não era mais aquela menina. O silêncio ficou pesado, sufocante. Mamãe limpou a garganta, tentando retomar o controle. É para o bem da família, disse, num tom mais suave, quase maternal. A carreira da sua irmã está decolando. Ela precisa de espaço para brilhar. Papai apenas grunhiu em concordância, cruzando os braços, firme no papel de juiz da casa. Thea jogou o cabelo para o lado e disse com desdém. Nem é como se você fizesse algo importante lá dentro. Continuei sorrindo, deixando as palavras dela escorregarem de mim. Meu quarto era muito mais do que um espaço, era onde eu havia me reconstruído, onde provei que eles estavam errados sem precisar dizer nada. Eles achavam que podiam simplesmente tomar aquilo de mim, mas não faziam ideia do que eu era capaz. Afastei o prato, o sorriso intacto. Vamos terminar o jantar, disse calmamente. Mamãe piscou, surpresa com a minha serenidade. O senho do meu pai se aprofundou, como se ele quisesse começar uma briga que eu não lhe daria. Tônia revirou os olhos, pegou o celular e voltou a me ignorar. Ronald apenas olhou para o prato, os dedos batendo nervosos na mesa. Eles não sabiam, mas eu já tinha tomado minha decisão. Não iria discutir. Não iria implorar. Eu tinha um plano que viraria o mundo deles de cabeça para baixo. E estava pronta para colocá-lo em prática. Tudo começou no dia seguinte àquele jantar desastroso. Eu vinha poupando há anos, minha conta bancária cheia graças à minha empresa de consultoria financeira, mas mantinha tudo em silêncio, vivendo de forma simples na casa dos meus pais. A exigência de abrir mão do meu quarto, meu refúgio, acendeu uma faísca em mim. Eu não ia apenas sair. Eu ia deixar uma marca. Peguei o telefone e liguei para Ellen Fisher, a corretora com quem eu vinha trabalhando em segredo há meses, procurando imóveis discretamente. Ellen, eu disse, quero aquela casa do outro lado da rua. Vamos fechar agora. Ela não hesitou. É sua, respondeu, a voz vibrando de empolgação pelo telefone. Na sexta-feira, tudo estava pronto, documentos assinados, pagamento feito, escritura em mãos. Aquela casa gritava tudo que minha família nunca acreditou que eu pudesse conquistar. No domingo, convidei todos para o café da manhã em família na casa deles, não na minha nova. Eles acharam que seria apenas mais uma conversa para me pressionar sobre o quarto. Mamãe me recebeu com aquele sorriso falso habitual. E então, pensou no que conversamos? Papai grunhiu, impaciente. Tônia estava esparramada no sofá, rolando o feed do celular. Ronald, quieto, olhava para mim como se sentisse que algo estava prestes a acontecer. Tomei um gole de café, coloquei a caneca na mesa e disse: Já decidi.
Vou me mudar para a casa do outro lado da rua. O silêncio foi instantâneo. As mandíbulas caíram. O sorriso da mamãe sumiu, substituído por um olhar confuso. A caneca do papai parou no ar. O celular de Tony escorregou da mão, batendo no chão com um tum. Ronald se inclinou para a frente, a testa franzida, tentando entender o que ouvirá. Como assim, do outro lado da rua? Rosnou meu pai, incrédulo. Peguei a escritura da bolsa e deslizei-a pela mesa. Comprei. À vista. Antes que pudessem reagir, continuei. Ah, e aquele emprego chato de finanças que vocês tanto zombavam? Não é um emprego. É minha empresa. Tenho uma consultoria financeira há anos. Vale milhões. A sala ficou em completo silêncio. O tipo de silêncio que parece prender a respiração tomou conta da sala. Os olhos da minha mãe se arregalaram, saltando para a escritura como se fosse uma pegadinha. O rosto do meu pai ficou vermelho, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Tônia, pela primeira vez, estava sem palavras, o sorrisinho arrogante tinha desaparecido. E Ronald apenas me olhava, o espanto em seu rosto se transformando em algo mais suave, talvez compreensão. Foi então que Ellen ligou, como se tivesse combinado o momento. Atendi no viva voz. Parabéns, Thelma, disse ela, com a voz radiante. A casa é oficialmente sua. Uma das negociações à vista mais rápidas que já vi. Agradeci, desliguei e deixei que as palavras se assentassem no ar. A incredulidade da minha família era quase palpável. Mamãe foi a primeira a quebrar o silêncio. Como? Como você conseguiu pagar por isso? Gaguejou, a voz misturando admiração e desconfiança. Papai se adiantou, inclinando-se para a frente. De onde está vindo esse dinheiro? Você vive aqui, mal se virando. Tônia, tentando se recuperar, bufou. Milhões? Ah, claro. Está inventando isso. Mas sua voz tremeu, traindo a dúvida. Eu não reagi. Acreditem no que quiserem, disse firme, serena. Eu construí um negócio ajudando pessoas a administrar o próprio dinheiro. Tenho clientes em toda Richmond, médicos, empreendedores, aposentados. Nunca precisei me exibir. Levantei-me, peguei a escritura e acrescentei. Estou me mudando, mas não vou longe. Vocês vão me ver todos os dias bem ali, do outro lado da rua. Foi nesse momento que o pânico começou. Mamãe mudou o tom imediatamente, a voz doce e trêmula. Querida, não queríamos te forçar a sair. Vamos conversar, resolver isso. Papai assentiu, a aspereza desaparecendo. Você não precisa ir embora. Somos família. Tônia, sempre oportunista, não perdeu tempo. Então, quanto você está ganhando mesmo? Talvez eu pudesse usar um pouco disso no meu canal. Os olhos dela brilhavam, já calculando vantagens. Ronald permaneceu em silêncio, mas percebi que me olhava diferente, como se me visse de verdade pela primeira vez. Havia um toque de culpa em seu olhar, o início de uma consciência tardia. Balancei a cabeça, dando um passo para trás. Isso não é sobre vocês. Cansei de ser invisível. Vou me mudar para minha casa e não estou aqui para sustentar ninguém. O rosto da mamãe murchou. O maxilar do papai se contraiu. Os olhos de Tônia se estreitaram, já tramando algo. Mas Ronald apenas assentiu levemente, como quem finalmente entende. Saí da casa sem olhar para trás, deixando-os mergulhados no próprio silêncio. Atravessei a rua e entrei no meu novo lar. As caixas já estavam prontas, meus livros, minha mesa, minha vida, tudo embalado, deixando para trás a casa onde eu nunca fui realmente vista. Algumas semanas depois, da minha nova varanda, olhei para a antiga casa dos meus pais e vi tudo começar a desmoronar. Não as paredes, mas o mundo deles. Eu já tinha me estabelecido na minha nova casa, aquela que comprei à vista. E todas as manhãs, ao sair para fora, erguia a mão e acenava, antes de seguir o meu dia. Um gesto simples, quase casual, mas que parecia assombrá-los, um lembrete silencioso de todos os anos em que me desprezaram. Tudo começou com Tônia. Sua carreira de streamer, antes o seu bilhete dourado, desmoronou sob o peso das próprias escolhas.
Ela se viciou em apostas online, atraída por aplicativos chamativos que prometiam ganhos rápidos. No início, ela escondia tudo, continuando a postar seus vídeos glamourosos para manter as aparências. Mas as dívidas se acumularam centenas de milhares de dólares, muito além do que seus patrocínios poderiam cobrir. Então veio o escândalo. Uma streamer rival expôs o vício de Tonya, vazando capturas de tela com suas apostas e dívidas. A internet se voltou contra ela da noite para o dia. Os seguidores sumiram, os patrocinadores romperam contratos, e a imagem cuidadosamente construída se despedaçou. Ela passou a ficar sentada na varanda dos meus pais, olhando fixamente para o celular, o rosto pálido, como se assistisse seus sonhos se desintegrarem em tempo real. Meus pais, desesperados para salvar sua estrela, intervieram. Meu pai, sempre disposto a consertar as bagunças da Tonya, e minha mãe, incapaz de abandonar o orgulho que sentia por ela, tomaram uma decisão drástica. Colocaram a casa onde crescia à venda. Foi vendida rapidamente, mas não por um valor suficiente. Eles juntaram cada centavo para pagar os credores da Tonya, ficando com o mínimo necessário para alugar um apartamento apertado na periferia de Richmond. Às vezes eu passava de carro e via a antiga casa vazia, com uma placa de vendido afincada no jardim. Eles haviam trocado anos de estabilidade pelos erros da filha preferida. E agora recomeçavam, amontoados em um lugar que mal comportava os móveis. Ronald, por outro lado, foi diferente. Sempre tinha sido o caçula mimado com brinquedos, atenção e desculpas fáceis. Mas algo mudou depois que revelei meu sucesso. Uma noite, ele apareceu na minha porta, sem o costumeiro sorriso arrogante. Me desculpa, disse ele, a voz baixa, quase falhando. Eu nunca percebi o quanto fomos injustos com você. Ele admitiu que tinha sido cego à forma como mamãe e papai favoreciam Tonya, ignorando tudo que eu conquistava. Disse que foi um choque ver a casa sendo vendida, a carreira da irmã em ruínas e eu, de pé, bem ali do outro lado da rua. Cansei de gastar à toa, confessou. Chega de roupas de grife e festas. Me inscrevi no colégio técnico. Quero estudar engenharia. Fazer algo de verdade. Assenti, sem perdoá-lo totalmente, mas respeitando a mudança. Ele saiu com os ombros erguidos, como quem finalmente estava pronto para amadurecer. Todas as manhãs, eu ainda saía para a varanda, xícara de café na mão, e acenava para a antiga casa dos meus pais. Mesmo depois que se mudaram, mantive o hábito. Um toque silencioso de ironia, lembrando os anos em que me deixaram de lado. Às vezes, eu via Tonya visitando o novo apartamento dos meus pais cabeça baixa, sem o brilho de antes, nada da influenciadora radiante que já foi. Mamãe e papai deixavam recados de voz, falando sobre a colocar a conversa em dia ou a manter a união da família. Mas eu mantinha distância. O interesse deles soava vazio, ligado mais à minha conta bancária do que a qualquer arrependimento genuíno. Não fui cruel. Atendia às ligações, mantinha tudo educado, mas eu não era o caixa eletrônico da família. Eles fizeram suas escolhas e agora viviam com as consequências. Enquanto isso, eu me estabelecia cada vez mais na minha nova vida. Phyllis veio me ajudar a organizar a festa de inauguração da casa. Desta vez, ela não estava ali para me apoiar emocionalmente só para ajudar com os detalhes, decoração, lista de convidados, logística. Convidamos clientes, vizinhos e alguns colegas antigos, enchendo minha nova casa com risos, música e conversas alegres. Phyllis andava de um lado para o outro, arrumando as mesas e brincando com meu gosto refinado por vinhos. Agora você está realmente vivendo o sonho, disse ela, sorrindo, enquanto organizava uma bandeja de petiscos. A festa não era apenas uma celebração da casa, era uma celebração de tudo que eu havia construído sozinha, do meu jeito. Com o passar das semanas, eu via minha família se desmoronar de longe. Tonya conseguiu um emprego em um shopping local, seus dias de streaming ficaram para trás, substituídos por uma calma resignação. Meus pais tentavam se adaptar à nova vida, mas havia amargura na voz deles sempre que me mencionavam. Às vezes apareciam na minha porta, sem jeito, fazendo perguntas vagas sobre o meu trabalho. Você está indo tão bem, dizia mamãe, o sorriso forçado. Estamos orgulhosos, acrescentava meu pai, com um aceno breve. Mas as palavras soavam vazias, ditas mais por obrigação do que por arrependimento. Eu agradecia, encurtava a conversa, e os acompanhava até a saída.
Eles não tinham o direito de reescrever o passado só porque eu havia vencido. Ronald foi o único que realmente mudou. Ele me mandava mensagens sobre as aulas, pequenas vitórias como passar em uma prova de matemática ou conseguir um emprego de meio período. Estou tentando ser uma pessoa melhor, escreveu uma vez. E eu acreditei. Ele não era perfeito, mas estava tentando e isso era mais do que podia dizer dos outros. Eu respondia com palavras de incentivo, mantendo a porta aberta, mas não escancarada. Eles teriam que merecer um lugar na minha vida novamente. Da minha varanda, eu olhava para a antiga casa da família, agora ocupada por outra família, e sentia uma mistura estranha de paz e determinação. Eu havia provado meu valor não só para eles, mas para mim mesma. A queda deles não foi culpa minha, mas uma consequência direta das escolhas que fizeram. E eu ainda não terminei de construir o meu futuro. Hoje, tenho uma vida em Richmond que é só minha, livre das sombras das expectativas familiares. Tomei uma decisão: ajudar Ronald, enviando dinheiro para a matrícula da faculdade depois que ele mostrou esforço real para mudar. Ele me manda mensagens de agradecimento, e fico feliz em ver o quanto está crescendo. Mas tracei uma linha firme com Tônia, meu pai e minha mãe. Eles fazem parte do meu passado, não do meu progresso. As ligações deles ficam sem resposta agora. Suas tentativas de reconexão são ignoradas. Não estou aqui para consertar os erros deles nem alimentar seus arrependimentos. Eles escolheram me ignorar por anos, e eu escolhi seguir em frente sem eles. No último fim de semana, convidei Phyllis e um grupo de amigos para uma comemoração na minha nova casa. A sala de estar estava cheia de conversas animadas, a cozinha tomada pelo cheiro de comida caseira e risadas. Phyllis, sempre o centro das atenções, ergueu uma taça e fez um brinde à minha jornada. A Thelma, que construiu tudo isso do nada. Os aplausos ecoaram pela casa, um contraste marcante com a família que deixei para trás. Dançamos, contamos histórias e fizemos planos para o futuro. Minha casa já não era apenas um prédio, era um símbolo da minha independência. Olhando para trás, percebo que a autossuficiência é a minha maior força. O favoritismo da minha família por Tônia levou à ruína financeira e ao isolamento social deles, uma lição dura sobre o preço do preconceito e da cegueira emocional. Eu entendi que o meu valor não depende da aprovação deles. Ele vem do trabalho que realizei, das vidas que impactei e da vida que construí com minhas próprias mãos. Você não precisa da validação da família para brilhar. Precisa da sua própria determinação. Obrigada por ouvir a minha história. Se algum dia você já se sentiu ignorado ou subestimado, espero que isso te inspire a continuar seguindo em frente. Compartilhe suas experiências nos comentários. Eu adoraria saber como você superou ser deixado de lado. Sua história importa, assim como a minha.